Da última vez que me chamaram para casa, saí com hematomas e sem nome. O jato pousou em São José no momento em que o sol se esvaía no horizonte do Pacífico. Eu não voltava à Califórnia havia 12 anos, desde aquela noite. Desde que Cláudia rasgou minha certidão de nascimento em duas com as mãos trêmulas, e Everett ficou parado, seu silêncio mais alto que qualquer maldição. Eu estava na chuva, então com 16 anos, quase morrendo de fome, segurando uma mochila que eu nem tinha arrumado. Naquela noite, o legado Carter lavou as mãos de mim. Sem filha, sem herdeiro, apenas azar vestido com botas de combate. E, no entanto, lá estava eu. O convite deles chegará 2 semanas antes. Um envelope lacrado com cera, branco e impecável como os lençóis que costumavam monogramar. Dentro, um bilhete escrito à mão pelo meu pai: gostaríamos de convidá-lo para jantar. Sexta-feira, somente para a família. Não estava assinado. Meus dedos pairavam sobre a lata de lixo, mas algo na caligrafia, uma curva no Y acentuada demais para ser escrita com carinho, deteve minha mão. Isso e o silêncio que se seguiu, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo um nome. Então, voei. A propriedade Carter não havia mudado. Os portões de ferro fundido se abriam com uma precisão robótica. As cercas vivas ainda estavam aparadas cirurgicamente. A fonte ainda jorrava água como se quisesse esquecer de quem era o dinheiro que comprava suas pedras. Mas a casa, não, o mausoléu, parecia mais fria do que eu me lembrava. Seus pilares brancos me lembravam dentes de marfim esperando para mastigar. Marta, a velha governanta, abriu a porta. Ela olhou para mim e congelou. Seus olhos dispararam para a pequena cicatriz perto da minha têmpora, depois para as minhas botas, depois de volta para o meu rosto, como se não conseguisse decidir se estava aliviada ou com medo. Senhorita Avery, disse ela, mas saiu como uma pergunta. Ainda me chamam assim? Perguntei. Ela se afastou sem responder. Lá dentro, o ar cheirava a óleo de limão e falsas memórias. Cláudia apareceu primeiro, descendo a grande escadaria com saltos delicados demais para sua amargura. Usava seda creme e um sorriso largo demais. Avery, ronronou, você se tornou disciplinado. Eu trabalho na área administrativa, respondi. Muito chato. Muitos grampeadores. Everett a seguiu, mais devagar, mais velho. Seu cabelo havia rareado, mas o olhar era o mesmo, aço cinzento sob o gelo. Ele abriu os braços como se quisesse me abraçar, mas depois pareceu pensar melhor e apenas assentiu. Obrigado por vir, disse ele, e eu quase ri. Eles me levaram para a sala de jantar. Os lustres de cristal não tinham envelhecido um dia, ao contrário das pessoas sob eles. A mesa comprida tinha apenas 3 lugares. O assento de Nathan, seu assento de infância 1/3 da esquerda para a direita, estava vazio. Ele vai se juntar a nós? A mão de Cláudia parou no meio do serviço. Ocupado, disse ela. Viagem de negócios. Você sabe como ele é. Eu não sabia. Não mais. Ela serviu vinho na minha taça, um vermelho intenso que refletia a luz como se estivesse sangrando. Observei suas mãos, sem tremor, sem hesitação, apenas uma elegância aguçada por anos de ensaio. Comemos pato assado com pontas de aspargos enquanto fingíamos que o passado não tinha acontecido. Everett perguntou sobre meu trabalho. Cláudia elogiou meu corte de cabelo. Não dei a eles nada. O vinho era suave. Tomei um gole, só um. Um calor subiu pela minha garganta, mas mesmo assim sorri. Minha visão ficou levemente turva, só por um instante, e o lustre se partiu em 3. Pesquei. Cláudia me observava. Seus olhos brilhavam. Então notei as luvas, brancas, de cetim, delicadas, sem amassados. Ela não as usará durante o jantar. As bordas da sala se suavizaram. Com licença, murmurei, levantando-me. Minhas pernas pareciam estranhas, pesadas. Minha última imagem antes da escuridão era o sorriso dela,
serena demais para um reencontro, equilibrada demais para o amor. Ela parecia uma rainha que já havia enterrado seu peão. Quando recobrei a consciência, o mundo estava mais frio. Paredes de gesso descascadas em tiras. Uma única lâmpada piscava no alto. Minha cabeça latejava e meus pulsos doíam onde a pele pressionava com muita força contra o nada. Eu não estava amarrado. Fui colocado em um colchão velho em um quarto sem janelas. Meu celular sumira. Assim como minha bolsa, minha carteira. Sem espelho, sem documento de identidade, apenas uma pequena mesa de madeira. E nele, meu grampo de cabelo, uma borboleta dourada com uma asa levemente torta. Eu não a usava há anos. Eu a guardava numa caixa em Washington, D.C., escondida atrás de envelopes velhos e revistas extras. Estendi a mão para pegá-la com dedos trêmulos. Não estava empoeirada. Eles a haviam plantado. Queriam que a encontrassem. Não me convidaram de volta. Invocaram um bode expiatório. Eu deveria desaparecer discretamente, por completo. A luz do sol filtrava-se pelas persianas estreitas, manchando o carpete gasto com um dourado pálido. O ar dentro do escritório de Jennifer cocheirava papel velho e tinta de impressora, como um tribunal parado no meio de uma frase. Levei 2 horas e 100 perguntas para encontrar uma advogada sem vínculos com os Carters, e outras 100 para convencê-la de que eu não era louca. Jennifer estava sentada à minha frente agora, com os cotovelos apoiados na mesa, os óculos escorregando pela ponta do nariz enquanto ela folheava arquivos no laptop. 40 e poucos anos, unhas sem esmalte, voz áspera. O tipo de mulher que não piscava a menos que os fatos sangrassem. Ela olhou para cima. Você não está no sistema. Como é? Inclinei-me para a frente, com o coração disparado. Você não está listado no fundo da família Carter. Não atualmente, não historicamente. Para qualquer banco, tribunal ou advogado, você nunca foi incluído. Engoli em seco, minha boca subitamente seca. Isso não é possível. Eu pensei o mesmo. Então, fui mais a fundo. Encontrei uma versão arquivada mais antiga do fundo, de 17 anos atrás. Seu nome estava lá. Olhei para a tela. Lá estava, Avery Carter, beneficiário, com uma cláusula de 1/3 da herança caso Everett Carter falecesse sem deixar testamento. Jennifer digitou em outro arquivo. E este é o documento atualizado, arquivado 6 meses depois. Seu nome sumiu. Senti um frio na espinha. Eu tinha 16 anos. Exatamente. Ela virou o laptop para mim, destacando a data em vermelho. Completamente legal. A lei da Califórnia exige o consentimento e a representação legal de um menor antes da remoção de um fundo. Levei a mão à têmpora. Uma lembrança me veio à mente, Cláudia andando de um lado para o outro no corredor de pijama de seda, sussurrando furiosamente ao telefone. Eu, com medo demais para perguntar o que estava acontecendo. Então, sua voz ecoou através da parede, em Xuantungra. Jennifer abriu outro documento. Isso pode não ter relação, mas 3 semanas após sua demissão, a Carter Corporation recebeu um investimento estratégico de 15 milhões de dólares de uma empresa de Hong Kong. Os registros sugerem que o negócio foi feito mediante novos acordos de acionistas. Significado: significado de que alguém abriu mão de algo, ou de alguém, para fazer esse negócio acontecer. Eu ri, mas saiu um riso vazio. Você acha que me venderam? Eu acho, disse Jennifer cuidadosamente, que alguém usou sua remoção para adoçar a situação. Fechei os olhos. O sorriso de Cláudia da noite anterior brilhou por trás das minhas pálpebras, suave demais, experiente demais. Suas luvas. Seu vinho. O leve arranhão no meu pescoço que eu só tinha notado esta manhã. E os registros de nascimento? Perguntei. Jennifer deu de ombros. Magoado. Seu atestado original foi anulado. Um novo foi emitido sem nome do meio, sem hospital listado. Recostei-me, com a respiração presa na garganta.
Eles não tinham apenas me renegado. Eles tinham me apagado, pedaço por pedaço. E eu nem tinha notado a faca enquanto ela esculpia. Você disse que eu ainda tenho legitimidade, consegui dizer. Jennifer assentiu. Se pudermos provar que você foi destituída ilegalmente, você poderá ter direito, não apenas ao fundo, mas potencialmente a danos punitivos, fraude, ocultação de provas e talvez até coerção. Ela fez uma pausa. Mas você precisaria de provas. Rastros em papel, e-mails, testemunhas. E esse tipo de batalha. Seu tom ficou mais afiado. Eles vão lutar como loucos para manter isso enterrado. Assenti lentamente. Já lutei contra coisas piores. Jennifer me observou por um longo momento. Então, inclinou-se para a frente, em voz baixa. A governanta, Marta, você disse que ela estava lá na noite em que te expulsaram. Ela pode estar em estado crítico. Você disse que ela desviou o olhar quando te viu. Ela parecia alguém observando um fantasma entrar no quarto. Jennifer suspirou. Se ela estiver disposta a conversar, talvez confirme o momento da sua remoção. Talvez mais. Eu a encontrarei. Levantei-me da cadeira e, por um instante, o chão se inclinou sob mim, não de tontura, mas da enormidade da verdade que se revelava aos meus pés. Eles não tentaram apenas me afastar. Reescreveram a história da minha existência. Fui em direção à porta. Avery, chamou Jennifer. Virei-me. Você fez bem em vir, mas tenha cuidado. Quem apaga filhas não deixa fios soltos. Lá fora, o sol brilhava demais. A cidade fervilhava de trânsito, alheia à guerra que se reacendia atrás da janela de um escritório. Apertei mais o casaco. Em algum lugar do outro lado da cidade, Cláudia provavelmente estava tomando chá importado e revisando memorandos do conselho, completamente alheia ao fato de que o fantasma que ela havia enterrado havia encontrado um advogado. Abri meu celular. Só faltava um contato, Marta. Ela sempre se manteve em silêncio, mas o silêncio, assim como a mentira, deixa rastros. Eles pensaram que eu desapareceria silenciosamente. Pensaram errado. Eles não apenas removeram meu nome. Eles o venderam. Quando vi as fotos do acidente, pensei, não é assim que meu cabelo fica. A chuva caía em camadas finas e inclinadas, batendo no meu para-brisa como dedos impacientes. Saí do asfalto rachado e estacionei ao lado da cerca enferrujada da fábrica de automóveis abandonada. Foi ali que, segundo eles, o carro capotou, onde supostamente fui encontrado inconsciente, amassado no banco do motorista de um veículo que transportava narcóticos suficientes para enterrar alguém pelo resto da vida. Só que eu nunca tinha estado naquele carro. E a mulher nas fotos, o cabelo dela estava torcido para o lado errado. Minhas botas rangiam sobre o cascalho quando saí. O ar cheirava a metal úmido e folhas molhadas. À frente, as placas da polícia já não existiam mais, mas a curva da estrada ainda exibia as crostas escuras de óleo e cacos de vidro. Alguém tentará limpá-la. Não fizeram um bom trabalho. Eu não estava sozinho. Uma picape prateada parou alguns metros à frente, e dela saiu um homem de jaqueta verde escura, alto, magro, carregando uma maleta na mão e com ceticismo no olhar. Não esperava ter notícias suas de novo, disse ele. Olá, Chase. Chase Morgan já havia trabalhado na reconstrução de acidentes para o departamento de transportes. Ele me devia um favor de uma confusão em El Paso, e eu estava lucrando. Sem fazer perguntas, ele me acompanhou até o local onde o guarda-corpo havia sido recolocado. É aqui, disse ele, apontando. O impacto foi angulado, frontal esquerdo. O carro girou no sentido anti-horário, bateu na árvore e depois no muro. Os airbags foram acionados. Mas aí está a questão. Ele abriu o tablet. Os sensores mostram que o airbag do motorista foi acionado milissegundos antes do previsto, o que significa que não reagiu à árvore. Foi acionado antes do impacto real? Ele deu um zoom em um diagrama do acidente.
e o sangue que encontramos no encosto de cabeça do passageiro não condiz com o seu perfil de DNA. Eu me enrijeci. Você mandou testar? Ele assentiu. Eu mesmo testei. Não encontrou nada. Nem perto disso. Olhei para o contorno do veículo. Então, quem estava no carro? Chase não respondeu. Em vez disso, entregou-me um envelope lacrado. Dentro, havia uma cópia do relatório preliminar do acidente, parcialmente redigido. Perto do final, vítima, mulher, identidade não confirmada. Eles listaram você como não identificado, ele disse suavemente. Abri a boca, depois fechei. Minha mente a mil. Eles não esperavam que alguém questionasse a história. Era apenas um corpo impecável, um grampo de cabelo preso, um nome que não pertencia, tudo disfarçado em silêncio. Um bip interrompeu meus pensamentos. Chase pegou o celular e franziu a testa. Chegaram imagens da câmera de trânsito. Você me pediu para verificar a transmissão do quarteirão a oeste daqui. Sim. Ele virou a tela para mim. A imagem estava granulada, mas inconfundível. Um homem de moletom escuro saiu correndo da mata atrás do local do acidente. Virou-se em direção à estrada e entrou em um SUV preto, em marcha lenta, com os faróis apagados. O registro de tempo era de 7 minutos após o momento registrado do impacto. Aproximei-me. Embora a filmagem fosse ruim, reconheci o andar. Nathan, sussurrei. Chase inclinou a cabeça. Seu irmão. Ele deveria estar em Nova York naquela semana. Viagem de negócios. Suspirei lentamente. Acho que ele mudou de planos. Percorremos o perímetro em silêncio. A chuva batia no chão, e escorreguei uma vez, me prendendo em um poste enferrujado. Perto dali, algo pálido se agarrava ao mato. Abaixei-me. Era um pedaço de tecido branco, forrado com leves pontos florais, manchado com o que parecia sangue seco. Enrolei-o numa luva e selei-o num saco que Chase me entregou. Pode ser da blusa do passageiro, disse ele. Mas não da minha, respondi. Não tenho nada tão delicado desde os meus 10 anos. Ele resmungou. Quer que eu faça o exame de sangue? Não, respondi, com a voz embargada. Eu cuido disso. Fizemos as malas em silêncio. Minha mente ardia com detalhes, o airbag mal acionado, o DNA desalinhado, a mulher fantasma no banco do passageiro e Nathan desaparecendo na noite como um homem que havia planejado cada movimento. Eu havia sido apagado dos documentos deles, da herança deles, da árvore genealógica deles. Mas agora eles estavam reescrevendo a minha morte também. A chuva se intensificou quando voltei para o carro. Sentei-me ao volante, encharcado e tremendo, observando os limpadores de para-brisa espalharem água pelo para-brisa. Enfiei a mão no casaco e toquei no pequeno prendedor que eu sempre carregava, o gêmeo idêntico daquele encontrado nos destroços. Tinha sido um presente de aniversário, um que Cláudia esqueceu que tinha me dado. Alguém roubou o meu, plantou, registrou o boletim de ocorrência e esperava silêncio. Verifiquei o nome no relatório do acidente novamente, mulher não identificada. Então como eles sabiam que tinham que me chamar? Como convenceram a polícia de que era eu? Olhei para a pasta no meu colo. Se eu estava no carro, quem saiu em meu nome? Desaparecer foi a primeira habilidade que me ensinaram. Lembrar foi a última. Quando cheguei à entrada restrita do cofre subterrâneo de dados de Arlington, a chuva já me caía pelas costas e o ar da noite tinha gosto de metal frio. Eu não deveria estar ali sem autorização, mas ainda havia alguns fantasmas no sistema que me deviam favores. Quando o portão de segurança se abriu com um chiado, não pude deixar de me lembrar da voz dele. O agente All, meu primeiro instrutor, costumava dizer: você saberá que teve sucesso quando até suas memórias começarem a duvidar da sua presença. Era assim que sobrevivíamos em missões secretas, sendo esquecíveis. Mas agora eu precisava ser inegável. Lá dentro,
O cofre pulsava com o zumbido baixo de servidores executando linhas do tempo paralelas, cada uma delas um registro de presença, ausência, verdade ou invenção. Eu tinha um objetivo: extrair registros de assinaturas de eco que rastreassem meus movimentos na noite de 11 de outubro, a mesma noite em que minha família decidiu que eu me tornaria seu bode expiatório perfeito. Passei por 2 pontos de controle biométricos, zigue-zagueando por câmeras imóveis que não piscavam mais para mim. Meu documento de identidade não funcionava há meses, mas o código de acesso ainda funcionava. Levei 20 minutos para localizar o console Echo, escondido atrás de fileiras de terminais seguros. Um jovem técnico de dados estava sentado, curvado, na estação mais próxima, e se assustou quando entrei. Preciso de acesso aos registros de Echo para a operação Cerca da Tundra, eu disse calmamente. Ele piscou, sem saber se chamava a segurança ou se endireitava. Isso é restrito pelo nível diplomático 2. Mostrei a ele a impressão granulada do meu antigo arquivo de autorização, desatualizado, mas legítimo o suficiente para causar hesitação. Só me dá o console de recuperação. Eu cuido do resto. Ele hesitou, depois digitou alguns comandos, relutantemente, desbloqueando o buffer de arquivo. Você tem 10 minutos antes que isso toque. Não consigo pará-lo. 10 minutos foram generosos. Lancei o rastreamento para minha etiqueta biométrica, série 9R0817. Essa etiqueta havia sido enviada para o Panamá na noite do acidente. Eu me lembrava claramente da missão, extração remota de ativos perto da província de Darien, trabalhando com outros 3, um local que não podia ser falsificado. Mas quando o exame retornou os resultados, meu estômago embrulhou. Nenhuma localização encontrada. O quê? Sussurrei. Isso é impossível. O sistema havia apagado minha assinatura completamente. Verifiquei novamente, manualmente, abrindo os registros brutos, os carimbos de data mora em hexadecimal e os geopulsos. Nada. Era como se eu não tivesse existido naquela noite. Você disse que isso era nível diplomático, perguntei ao técnico. Ele assentiu. É, mas olha só isso. Ele apontou para o registro do sistema e o comando de execução rotulado excluir cache do usuário 9R, datado às 2h13, 12 de outubro. Isso foi apenas algumas horas depois do acidente, murmurei. Aqui está a parte estranha, acrescentou ele, tocando em outra tela. A solicitação não era interna. Veio de um IP corporativo externo, pertence a. Ele fez uma pausa, piscando ao ver o resultado. O quê? Perguntei. Carter Dynasty Group. Meu sangue gelou. É um negócio de família, eu disse lentamente. Não é um contrato do governo. O técnico se recostou, visivelmente perturbado. Esse nível de acesso, eles tiveram que passar por 3 firewalls para conseguir isso. E ninguém percebeu. Copiei o registro bruto para um pendrive seguro e o criptografei com um antigo codinome de missão. Sempre suspeitei que queriam me apagar, mas não tinha percebido o quão profundas eram suas garras. Eles não apenas me incriminaram, e eles me apagaram da existência. E usaram ferramentas em que eu confiava. Usaram para me apagar a mesma rede que eu usei para proteger este país. Não foi o que assinaram. Foi como assinaram, com o meu sangue, não o deles. O elevador desceu silenciosamente até o porão, as paredes de aço refletindo apenas o meu olhar cansado. Apertei com mais força o crachá de visitante preso ao meu casaco. Era apenas mais um estranho passando pela sede do Grupo Carter. O lugar ainda cheirava a dinheiro esterilizado e segredos. Só que agora eu estava ali não como a filha descartada, mas como um fantasma refazendo pegadas que eles pensavam ter apagado. Eu havia rastreado o número do arquivo no arquivo de herança que Jennifer desenterrou. Se as alterações no fundo fiduciário tivessem sido feitas legalmente, minha assinatura tinha que existir em algum lugar. Mas o fundo fiduciário foi alterado quando eu tinha 16 anos. E aos 16, eu havia sido expulsa daquela família e daquela cidade como um vírus eliminado de um sistema. O subsolo se abria para um corredor estreito, branco e estéril, zumbindo com luzes fluorescentes frias.
No final, atrás de uma porta de vidro reforçado, estava uma mulher mais ou menos da minha idade, com cabelo castanho avermelhado curto, queixo definido e a confiança impassível de alguém que já tinha visto demais. Jane? Perguntei. Ela assentiu uma vez, sem sorrir. Foi você quem solicitou o arquivo 9-8 do fundo Carter. Retribuí o olhar. Você sabe que esse arquivo não deveria mais existir. Um lampejo de desafio surgiu atrás dos seus óculos. E foi exatamente por isso que não o apaguei. Ela me conduziu por gavetas com travas de segurança e corredores de terminais de armazenamento digital. Me disseram para apagar vários arquivos há 2 anos, disse ela. Disseram que era rotina, mas verifiquei os registros. Só o seu nome desapareceu. Não o do seu irmão, nem o dos seus pais. Por que você não apagou o meu? Ela parou diante de um terminal de arquivamento, digitando rápido. Porque a matemática não batia. Por que apagar a documentação do fundo fiduciário de um menor, mas deixar intacto o registro de uma transferência de 15 milhões de dólares? Seus dedos tamborilaram, depois pararam. Aqui. A tela se iluminou com a digitalização de um documento, uma emenda ao fundo fiduciário da família Carter. O campo de assinatura estava preenchido em letra cursiva, Avery Carter, datado de 15 de outubro de 2010. Apertei os olhos. As linhas eram curvas como as minhas, mas arredondadas demais. Uma imitação infantil de confiança. Isso não é meu, eu disse. Jane não hesitou. Você é destro. Esta assinatura foi escrita com inclinação para a esquerda, e a pressão da caneta está errada. Ela tocou a tela novamente. Eles nem se deram ao trabalho de imitar seu A maiúsculo direito. Ela me entregou uma cópia impressa. Então, como se estivesse lendo um roteiro de suspense, puxou uma segunda pasta de debaixo da mesa e a deslizou em minha direção. Eles pensaram que eu tinha destruído isso, sussurrou. Era uma cópia física do documento, desta vez com metadados no canto, digitalizados do original, de 16 de outubro de 2010. Dei uma olhada, memorizando cada linha. Vou precisar de cópias, eu disse. Em alta resolução. E se alguém perguntar? Não vão, ela interrompeu. Eu os odeio mais do que você. Isso me fez parar. Por quê? Ela hesitou, depois murmurou, minha mãe costumava limpar a casa dos Carters. Eles a demitiram depois de 20 anos, sem aviso prévio. Ela morreu 6 meses depois. Sem pensão, sem pedido de desculpas. Isso explicava tudo. Em um mundo como o deles, a lealdade era uma moeda corrente até expirar. Mais tarde naquela noite, encaminhei as 2 versões do arquivo para o especialista em caligrafia forense em quem eu confiava, de uma tarefa anterior. Em poucas horas, recebi uma mensagem de voz: Avery, executei a análise 2 vezes. Há mais de 90% de probabilidade de assinatura na emenda à escritura ser falsa. Ângulo, traço, pressão, pegada da caneta, não corresponde às suas amostras de escrita dos 16 anos. Fiquei sentado em silêncio, prendendo a respiração. Durante anos, eles se esconderam atrás de muros legais e falsificaram documentos, reescrevendo minha história como um erro de digitação a ser apagado. Agora eu tinha a tinta da correção. Agora eu não tinha apenas um motivo, eu tinha uma arma. Não se pode apagar um arquivo que já está em 4 países diferentes. O quarto estava silencioso, exceto pelo bater rítmico dos meus dedos no teclado. Cada tecla pressionada parecia uma nota em uma partitura composta para a vingança. O brilho da tela banhava meu apartamento com uma luz azul estéril, e lá fora, Washington, D.C., dormia, alheia à tempestade prestes a se abater na Califórnia. Enviei o arquivo criptografado para o terminal de saída seguro da Eshone. Os metadados estavam intactos, registros com carimbo de data e hora da noite de 11 de outubro, correspondendo às coordenadas de GPS no Panamá, listas de agentes e uma assinatura visual do posto de controle da fronteira. Um único toque de tecla e o arquivo foi dividido em 2, uma cópia encaminhada para Jennifer Coe, minha advogada independente. A outra, envolta em camadas de ofuscação,
destinada a uma caixa de entrada criptografada pertencente a uma jornalista conhecida apenas como Sable. O tom de retorno soou uma vez, Sable o havia recebido. Ótimo. Jennifer respondeu 30 minutos depois. Sua mensagem foi curta, mas contundente. Você nem estava no país. Isso muda tudo. Estou preparando a moção legal. Preciso de mais uma coisa. Eu sabia o que ela queria dizer, prova da inadequação de Nathan, algo condenável o suficiente para desqualificá-lo segundo as próprias regras de sucessão do Carter Trust. Voltei ao terminal e acessei uma pasta antiga da minha época na camada de risco interna do Carter Dynasty Group, da Federal Clearance Net. Alguém da própria equipe jurídica havia criado esse subdiretório, provavelmente para controle interno de danos. Esse alguém tinha sido descuidado. Aninhado profundamente em um registro de conformidade arquivado, encontrei um arquivo intitulado mesh_sam_ADM_bandeira_vermelha_ 2017. Os metadados confirmaram o conteúdo. Nathan Carter, preso em Tijuana há 5 anos por posse de narcóticos de classe I. As acusações foram retiradas por urgência diplomática, mas não apagadas. Olhei para a tela, com a bile subindo pela garganta. Ele sempre foi um menino de ouro, bonito, charmoso, viciado e agora vulnerável. O segundo e-mail de Jennifer chegou enquanto eu redigia minha resposta. Encontrei. A cláusula 13 do Carter Trust declara explicitamente que qualquer herdeiro deve estar livre de acusações criminais ou prisões criminais por um período contínuo de 10 anos antes da nomeação. Essa prisão, mesmo se enterrada, conta. Recostei-me e deixei o silêncio se estender. Era isso. A própria ganância deles havia escrito a cláusula que os condenaria. Tudo o que eu precisava fazer era deixar a verdade respirar. Compactei a pasta, criptografei-a novamente e a rotulei. Violação da cláusula de sucessão. Em poucos instantes, ele também foi dividido, Jennifer primeiro, depois Sable. A resposta automática do jornalista foi simples: recebido. Verificação em andamento. Publicação pendente. O apartamento estava mais frio agora. Olhei para a foto colada ao lado do meu monitor, uma de mim com uniforme tático, com a bochecha suja de terra, ao lado de companheiros de equipe que nunca me perguntaram quem eu era antes de me tornar quem eu precisava ser. Um novo e-mail foi enviado, assunto: Intel redigido da unidade interna Carter C. Anexo. Abri o arquivo. Era um breve resumo de uma auditoria da Carter IT, nunca destinado a olhares externos. Confirmava que o acesso de nível de usuário foi concedido a um terminal não executivo em Tijuana, México, para fins de limpeza de arquivos sob coação. Um link, uma assinatura, uma mentira que eles nunca imaginaram que viria à tona. Eles pensaram que eu tinha sido apagado. Mas eu tinha backups em idiomas que eles não conseguiam ler, hospedados em fusos horários para os quais nunca tinham viajado, vivendo em servidores enterrados sob o alicerce islandês e criptografados por meio de randomização de nível quântico. Eles não conseguiram me desfazer. E Nathan, ele não era apenas culpado. Ele herdara veneno envolto em ternos de grife. Jennifer enviou outra mensagem, iniciando petição para congelar a sucessão do fundo. Moção para desqualificar Nathan. Precisamos agir rápido. Toquei em responder e então pausei. A tempestade estava se formando. Eu não tinha apenas a minha inocência. Eu tinha a culpa dele. Convidaram-me para jantar. Trouxe uma faca com um cabo chamado Verdade. Era a mesma elegância ritualística de que me lembrava, o rodopiar das velas, o tilintar dos talheres, o sutil aroma de trufas brancas no ar. Só que, desta vez, escolhi o restaurante. A reserva era sob um Carter, mas, desta vez, o nome tinha garras. O Los Gatos exibia seu charme outonal. Luzes quentes de âmbar envolviam a cidade como o sussurro de um apaixonado. Dentro do restaurante, o pianista tocava algo melancólico, porém majestoso, Chopin, eu acho. A ironia não me escapou. Eu já estava sentado quando eles chegaram. Os olhos de Cláudia percorreram a sala com precisão calculada, como se antecipasse uma emboscada. Everett a seguiu, seu andar tão presunçoso como sempre,
uma mentira polida em um terno que valia mais que meu apartamento. Natan estava ausente. É claro. Cláudia se inclinou para beijar minha bochecha, como se ainda estivéssemos fingindo. Deixei seu beijo no ar pairar e evaporar. O maitre serviu a primeira taça de Santa, mas eu não a toquei. Não desta vez. Querida, Cláudia ronronou, quanto tempo você vai ficar na cidade? Tempo suficiente, eu disse. Tempo suficiente para fazer algumas perguntas que já deveriam ter sido feitas. Everett se enrijeceu, só um pouco. Mas eu percebi, como o movimento de uma cortina antes de um atirador atirar. Enquanto comíamos os aperitivos, deixei-os falar sobre arrecadações de fundos, sobre o futuro empreendimento de Natan, sobre a imagem falsa que eles tinham da filantropia. Cantarolei em resposta, concordando ocasionalmente, até a sobremesa chegar. Então, ataquei. Sabe, comecei, cortando minha tarte-tate, uma coisa muito estranha aconteceu semana passada. Eu estava revisando alguns arquivos antigos da defesa, e parece que os dados da assinatura de Eco de 11 de outubro foram alterados. O garfo de Cláudia tilintou contra seu prato. A mão de Everett parou no ar. Assinatura de Eco? Perguntou ele, fingindo confusão. Tomei um gole de água. É engraçado. Esse sistema foi projetado para registrar a movimentação de agentes em missões sigilosas. E, no entanto, alguém tentou apagar o meu do servidor privado do seu grupo, nada mais, nada menos. Silêncio, denso. A respiração ficou mais lenta. Cláudia estendeu a mão por baixo da mesa e a colocou sobre Everett. Tenho certeza de que é coincidência, disse ela rápido demais. Nossa empresa tem centenas de contratados. Claro, eu disse. Mas é ainda mais estranho quando o código de exclusão corresponde a uma diretiva interna assinada por alguém com autorização do conselho. O garçom chegou. Não, meu garçom. Seu crachá dizia RY, mas seu verdadeiro propósito estava no bolso do colete. Assenti levemente. Ele colocou o talão de cheques na mesa, fez uma reverência e saiu. Everett estendeu a mão para a pasta de couro e congelou. Eu já tinha levantado o guardanapo sobre ela, revelando não apenas um cheque, mas um pequeno pendrive sem identificação. O que é isso? Perguntou Cláudia, com a voz firme. Ah, só uma lembrancinha de jantar, eu disse, guardando-a na minha bolsa. Achei que todos nós poderíamos curtir um pouco de nostalgia sonora. Levantei-me. A voz de Cláudia falhou um pouco. Avery, o que exatamente você está procurando? Virei-me e sorri. Não a verdade. A verdade já fala por si. Estou procurando o reconhecimento. E, pela primeira vez, meu pai não piscou. Ele se encolheu. Um fundo fiduciário não é só dinheiro. É uma memória transformada em arma. Na manhã de segunda-feira, a luz do sol se derramava sobre a mesa de conferências, espalhando sombras sobre uma fortaleza de pastas de papel e provas etiquetadas. Sentei-me à cabeceira do lugar que antes eu não ousaria ocupar. Nem nesta vida, nem naquela família. Mas esta sala não era governada por sangue. Era governada por fatos. Jennifer estava em pé junto ao quadro branco, com os óculos abaixados, o blazer amassado de um fim de semana sem dormir e com muita adrenalina. Ao seu lado estavam dois consultores jurídicos com quem trabalhei durante meu tempo no Departamento de Defesa, Elaine Shaw e Marcus Ditt. A presença deles tornava tudo mais do que pessoal. Tornava tudo cirúrgico. Estamos nos concentrando na emenda de 2008, começou Jennifer, batendo com um marcador em um documento redigido no quadro. Eles alteraram o fundo da dinastia Carter para excluí-la, com efeito retroativo ao seu aniversário de 16 anos. Elaine bufou. Isso é impossível. Emendas retroativas devem ser revisadas por um juiz de sucessões. Exatamente, interrompeu Jennifer. Eles nunca entraram com o processo no Tribunal de Família de San Mateo. Virei a cópia impressa à minha frente. De fato, onde deveria estar a certidão do tribunal, havia apenas uma caixa de carimbo em branco, vazia e condenatória.
Era uma assinatura fantasma, nunca endossada, nunca ratificada. Eles falsificaram a sua autoridade, eu disse, com a voz fria, assim como falsificaram a minha assinatura. Mais do que isso, acrescentou Marcos, batendo no tablet. Esta emenda alega que você voluntariamente abriu mão dos seus direitos de beneficiário em troca de uma bolsa de estudos para educação no exterior, mas a estipulação é datada de 3 de novembro de 2008. Fiz as contas de cabeça. Eu tinha 15 anos, respondi secamente. Exatamente, respondeu Marcos. Você não podia abrir mão de nada legalmente. Não precisávamos de uma moção. Precisávamos de provas. E agora as tínhamos. Jennifer se voltou para o representante da Alberton Financial, um homem mais velho, com mãos nervosas e gravata apertada demais. Ele representava o banco que atualmente administra o Carter Trust. Enviei as conclusões ao seu departamento de conformidade, disse ela. Se o trust foi alterado indevidamente e o consentimento de menores foi forjado, então toda a atividade financeira posterior a 2008 envolvendo o Sr. Nathan Carter é inválida. O banqueiro empalideceu. Vou ter que intensificar isso. Por favor, faça isso, interrompi. Comece com o seu agente de risco legal. Todos sabíamos o que isso significava. Se o fundo fosse corrompido pela raiz, os desembolsos congelariam, e Nathan, que viverá daquele rio de ouro como um rei sedento, se veria sufocado pelo ar seco da responsabilidade. Elaine deslizou um e-mail impresso sobre a mesa. Também descobrimos isso, disse ela, quase casualmente demais. O remetente, Nathan Carter. O assunto, cronograma de confiança urgente. O corpo, resolva a questão da Avery antes do dia 18, senão o fundo congela. Seremos expostos se ela vincular o documento de 2008 à acusação contra o México. Fiquei olhando para ele. Não porque não acreditasse, mas porque sempre suspeitei. Você disse dia 18, murmurei. Jennifer assentiu. 3 dias. Recostei-me, respirando lentamente. Não estamos atrás do dinheiro, disse em voz alta, principalmente para mim mesma. Estamos atrás da mentira que eles achavam incontestável. E o ar na sala mudou, não por causa do calor, mas porque encontramos uma rachadura no cofre. E tudo o que faltava agora era pressão. Algumas pessoas desaparecem no silêncio, outras na estratégia. Oscar Baines não parecia um fantasma. Sua barba estava mais longa, seus olhos mais fundos, mas ele não estava morto. E, neste caso, isso o tornava perigoso. Encontrei-o atrás de um posto de gasolina nos arredores de Silverton, Oregon, morando em cima de uma oficina mecânica enferrujada que cheirava a graxa e paranoia. Foram necessários 3 telefones descartáveis, 2 denúncias anônimas e Luca redirecionando o meu GPS por metade da costa oeste para chegar até ali. Mas eu estava procurando por alguém que já tivesse morrido uma vez. Isso tornava difícil de assustar e de rastrear. Oscar abriu a porta como se esperasse uma bala, não uma visita. Quando me viu, não sorriu. Apenas se afastou e me deixou entrar. Você é o Avery, disse ele. Não achei que você fosse real. Igualmente, respondi, examinando as paredes forradas com recibos de supermercado, pendrives e impressões antigas de relatórios de despesas do Carter Group. Ele serviu café preto em uma caneca lascada e a entregou sem dizer uma palavra. Não houve gentilezas. Apenas fatos se desenrolando como fios. Eu autorizei uma série de transferências para o exterior, disse ele, há 4 anos. Disseram que era legal, bônus de executivos, despesas com P&D. Mas os números não batiam. O que você fez? Escrevi um relatório, discretamente. Sem acusações, apenas números que não batiam. Na semana seguinte, meus freios falharam enquanto dirigia pela I-84. O carro capotou. Tiraram um corpo do acidente. Não o meu. Você concordou. Recebi uma ligação. Uma voz feminina disse que, se eu vivesse, veria minha irmã morrer. Eu tinha uma escolha. Eu não o culpei.
Eu também conhecia aquela voz. O que você tem agora? Perguntei. Ele enfiou a mão numa caixa de munição enferrujada e me entregou um mini gravador de voz, modelo antigo, arranhado, mas intacto. É de 2019. Eu ainda estava no escritório. Deixei gravando na sala executiva. A Cláudia não sabia que era ao vivo. Ele apertou o play. A voz dela saiu, comedida, imperiosa. Depois que a Avery se for, tudo fica enterrado. Ela é o elo. Remova o elo, a corrente desaparece. Pausei o áudio. Era esse o plano, murmurei. Oscar assentiu. Eles não esperavam que você voltasse. Olhei pela janela embaçada. Uma SUV preta estava estacionada do outro lado da rua, limpa demais, parada demais. Precisamos ir, eu disse, pegando meu celular. Tem alguém de olho. Ninguém sabe que estou aqui. Alguém sabe agora. Mandei uma mensagem para Luca. Segundos depois, as luzes de freio do SUV piscaram, mas depois congelaram. O motor morreu. A mensagem de Luca zumbiu, sinal falsificado. GPS em loop. Você tem 5 minutos. Oscar viu minha expressão e deu um sorriso amargo. Você tem amigos. Eu tinha muitos. Seguimos em frente, pelos fundos, através de um bosque de abetos, passando por uma cabana abandonada cujo teto cedeu como um pedido de desculpas. Meu coração batia em um ritmo que eu não sentia desde minha última missão de campo. Quando paramos, Oscar tirou outra coisa do casaco. Outro gravador, menor, mais brilhante, mais novo. O que é isso? Perguntei. Seguro. Conversa entre Everett e o diretor do banco, nunca divulgada. Você vai querer para o tribunal. Peguei. Minha mão tremeu, mas só por um segundo. Você não estava com medo só de mim, eu disse baixinho. Você estava com medo das pessoas que eu ainda conseguia encontrar. E agora uma delas estava ao meu lado. Os tribunais não matam segredos. Eles os fazem nascer na história. As paredes revestidas de madeira da sala 3 do Tribunal Superior de São Mateus absorviam o ruído como uma catedral antes de uma tempestade. Todos os assentos estavam ocupados, fileiras de repórteres, observadores do governo e associados do grupo Carter que não me olhavam nos olhos. Ouviam-se sussurros, o arrastar de sapatos de couro e o clique metálico da maleta de Jennifer se fechando. É isso aí, ela sussurrou. Assenti uma vez. O juiz Cooper entrou prontamente, de túnica preta, cabelos grisalhos, uma reputação de imparcialidade brutal. Ele não me cumprimentou, apenas com um olhar penetrante como um martelo. Prossigam. Jennifer se levantou. Sua voz era calma, mas cada sílaba pulsava com precisão. Meritíssimo, solicitamos que esta audiência preliminar considere as provas que contestarão a validade jurídica da emenda de 2008 ao Fundo Fiduciário firmada pela família Carter, sob a alegação de fraude, supressão de identidade e tentativa de manipulação de herança por meios criminosos. O tribunal ficou tenso. O advogado de Carter, um homem de ombros largos chamado Delacqua, arqueou uma sobrancelha. Meritíssimo, não vimos nenhuma evidência. Jennifer ergueu um pendrive. Então, permita-me apresentá-lo. O juiz Cooper fez um gesto para frente. Um técnico conectou o drive ao sistema do tribunal. A tela principal piscou e depois se iluminou com coordenadas, carimbos de data e hora e assinaturas de calor e isto, disse Jennifer, é uma assinatura de eco certificada pelo governo. Ela registra dados biométricos e sinais de geolocalização simultaneamente. Esta, datada de 11 de outubro, prova que Avery Carter estava alocada com pessoal de defesa dos Estados Unidos no Panamá durante o período em que o grupo Carter alega que ela se envolveu em um acidente de carro na Califórnia. Um murmúrio percorreu a sala. Na tela, minha silhueta apareceu ao lado de 2 agentes em terreno de selva, com carimbo de data e hora, verificado e assinado. O olhar do juiz Cooper se aguçou. Autenticado? Jennifer assentiu. Confirmado pela perícia forense do Departamento de Defesa. Delacqua tentou interromper.
Mesmo que seja verdade, não. Vamos continuar, interrompeu Jennifer. Ela clicou no próximo arquivo. A voz de Cláudia inundou os alto-falantes, elegante, calma, fina como uma navalha. Coloque o pente no porta-luvas. Sem sangue, sem trauma. Vai parecer um acidente leve. Diremos que ela entrou em pânico e correu. Quando alguém verificar, ela não será mais rastreável. Suspiros. Minhas mãos se fecharam, mas não pisquei. Delacqua empalideceu. As palavras de Cláudia flutuaram como veneno através do veludo. O juiz Cooper arqueou uma sobrancelha. Esta gravação foi verificada? Sim. A cadeia de custódia está intacta. Os metadados correspondem ao registro de data e hora da rede interna do Grupo Carter. Delacqua se levantou. Objeção. Isto é uma emboscada. Não tivemos tempo para examinar. Jennifer retrucou, meritíssimo, isto não é uma emboscada. É uma resposta a uma estratégia de silenciamento e apagamento que durou uma década. Observei o juiz Cooper se recostar, com os dedos cerrados. Vou permitir por enquanto. Continue. Jennifer fez uma pausa. Ela poderia ter parado por aí, mas se virou para mim. Levantei-me lentamente. Há mais, meritíssimo, mas vamos reservar para a divulgação completa na audiência de instrução. Hoje, eu só precisava restaurar meu nome no registro. Então a porta se abriu com estrondo. 2 homens de terno entraram, ladeando uma mulher com um distintivo de alta segurança preso ao casaco. Ela foi direto para o tribunal, com os saltos ecoando como tiros. Juiz Cooper, disse ela, entregando um envelope lacrado. De acordo com a autoridade executiva, o Escritório de Integridade Estratégica apresenta esta carta como um adendo à audiência de hoje. Delacqua gaguejou. Quem é? Ela não respondeu. Seus olhos se fixaram em mim uma vez, apenas uma vez, e assentiu. O juiz Cooper abriu a carta, examinou-a e ergueu os olhos lentamente. Este tribunal reconhece formalmente os serviços prestados por Avery Carter à segurança nacional. Com efeito imediato, qualquer presunção de incompetência, criminalidade ou fraude relativa à sua identidade será considerada nula, aguardando revisão federal. A sala ficou em silêncio e, pela primeira vez, eles não apenas ouviram meu nome. Eles se levantaram quando ele foi chamado. Eles me apagaram dos documentos. Eu me gravei na história. O martelo bateu uma vez, com força, impondo silêncio em toda a sala de audiências 3. Hoje, a galeria estava mais cheia do que nunca. Repórteres estavam sentados lado a lado. Advogados folheavam pastas grossas. Até o ar fervilhava, cheio de expectativa. A transmissão ao vivo do Tribunal Superior de San Mateo teve mais de 30.000 espectadores e o número continua aumentando. O juiz Cooper examinou a sala do tribunal como um general se preparando para a batalha. Tragam a testemunha, ordenou. A porta lateral se abriu. Oscar Baines entrou mancando e com um olhar que se recusava a se desviar, cinza nas têmporas, mas não na alma. Para um homem declarado morto há 4 anos, ele parecia notavelmente pronto para falar. Ele subiu ao banco das testemunhas. Jennifer se levantou. Senhor Baines, por favor, informe sua profissão e histórico no Grupo Carter. Fui auditor interno de 2005 a 2019, respondeu ele. Aproveitei as finanças até me recusar a ocultar uma transferência de 15 milhões de dólares sob uma bolsa de pesquisa falsa. A sala se irritou. Jennifer continuou. O que aconteceu depois disso? Eles me ofereceram 2 opções, desaparecer ou desaparecer. Eu escolhi a primeira. Ela assentiu. E você reconhece essa voz? A tela piscou e ganhou vida. Um arquivo de áudio começou a rodar. A voz de Cláudia, calma como sempre, Oscar é um risco. Se ele respirar perto de um microfone, o tabuleiro se desfaz. Preparem o fogo. Limpem a lenha. Façam com que seja indolor. Surgiram suspiros. Everett fechou os olhos.
Cláudia olhava para a frente, imóvel, mas com os dedos cerrados em punhos. Jennifer virou-se para o juiz. Esta gravação é datada de outubro de 2009, retirada de um dispositivo de arquivo que Oscar guardou enquanto estava escondido. O juiz Cooper franziu a testa. Submeta-se aos autos. Em seguida, Jennifer me entregou o holofote. Levantei-me e estendi uma pasta azul. Este é o meu registro de missão da CIA, assinado e selado, eu disse. Confirma que eu estava alocado no Panamá com a força-tarefa Obsidian na noite em que minha família alega que bati um carro na Califórnia. O juiz pegou o documento, folheando as páginas lentamente. Selado pelo diretor Grant. Confirmado. Admissível. Delacqua se levantou. Meritíssimo, isso não desmente a instabilidade anterior de Avery Carter, sua ausência voluntária da família. Jennifer interrompeu. Não, isso refuta uma invenção orquestrada para removê-la da linha de herança. Delacqua empalideceu, mas não disse nada. O juiz Cooper suspirou. À luz de evidências corroboradas, registros governamentais e depoimentos, este tribunal não encontra fundamento legal para prosseguir com as acusações contra Avery Carter. Todas as acusações de fraude, roubo e falsificação de identidade estão anuladas, com efeito imediato. Aplausos tentaram irromper dos bancos de trás. O juiz bateu o martelo novamente. Ordem. Mas ele não havia terminado. Este tribunal recomenda ainda a abertura de um inquérito criminal contra Nathan Carter com base nos novos materiais apresentados. O pedido de selamento desta audiência é negado. Avery Carter. O nome ecoava agora, aliviado. Virei-me para a família a qual um dia pertenci. Cláudia não me olhava nos olhos. Everett me encarava. Nathan não estava presente. É claro que algumas sombras sabiam a hora de desaparecer. Mas não importava. Eu não vim para resgatar o amor deles. Vim em busca de algo mais verdadeiro. Eu nunca fui o fantasma. Eu era a chama que tentaram apagar e falharam. Nunca foi uma família. Era uma fachada, e eu apenas estilhacei as janelas. As luzes da sala de reuniões eram fortes demais, do tipo que esterilizava em vez de iluminar. Madeira de alto brilho, vidro fosco, cadeiras de couro. Eu costumava sentar do lado de fora daquela sala, esperando Everett aparecer com aquele sorriso sutil de poder, antes de entender quanta podridão podia se esconder atrás do polimento. Mas hoje, eu não estava lá fora. Hoje, fui eu quem empurrou a porta, mesmo que apenas virtualmente. A transmissão ao vivo ganhou vida no canto da sala, uma tela, uma voz. A minha. Na mesa à frente deles, um disco rígido estava dentro de um envelope transparente etiquetado do auditor que nunca morreu. Cláudia se remexeu na cadeira. Everett ajeitou a gravata. Os membros do conselho mal os reconheceram. Conforme solicitado, disse um dos executivos mais jovens, começaremos com os vazamentos de auditoria recebidos por meio da nossa linha de ética anônima. O material foi revisado por um consultor externo. A tela se dividiu, meu rosto no canto superior, um conjunto de documentos ocupando o centro. O relatório de Oscar era meticuloso: transferências bancárias, funcionários fantasmas, gastos extras para eventos que nunca ocorreram. Ano após ano de confiança fabricada, até que o padrão se tornou impossível de ignorar. Chamo a atenção de vocês, disse eu claramente, para o redirecionamento de fundos em 2017, 6,2 milhões para uma empresa de fachada registrada sob o nome de solteira de Cláudia Winslow. Suspiros ecoaram pela sala de reuniões. Um dos diretores deixou cair a caneta. A voz de Jennifer veio de outra janela. Aquela empresa foi dissolvida 3 meses após receber o dinheiro. Seu endereço: um terreno baldio em Nevada. Cláudia se levantou. Isso é uma campanha de difamação. Não, retrucou um acionista. É uma autópsia. Outro diretor tocou a tela. Estou apresentando uma moção para investigação independente. Com efeito imediato. Os votos começaram a aparecer na tela compartilhada do conselho. Verde. Verde.
Verde. Everett tentou interromper. Nós construímos esta empresa. Cada pilar. Cada alicerce. Não, eu disse. Vocês construíram um monumento à negação. Ele se virou, a boca tremendo. Então Cláudia cedeu. Bateu a palma da mão na mesa. Quer um bode expiatório? Ótimo. Ela nunca pertenceu a este lugar. Aquela garota foi um acidente, um erro que fui forçado a carregar como penitência. A sala ficou em silêncio. Um dos estagiários no canto estremeceu. Outro membro do conselho sussurrou algo para o advogado. A câmera deu um leve zoom, captando leve tremor no olho de Cláudia, a ruga na máscara de Everett. Inclinei-me para a frente. Antes desta reunião começar, disse eu, vocês receberam uma última parte. A tela escureceu e depois piscou. A voz de Jane foi a primeira a falar. Isto foi gravado em 12 de fevereiro de 2015. Cláudia não sabia que o sistema de arquivamento ainda registrava conversas privadas. E então a voz de Cláudia, clara, arrepiante, cruel, não é minha filha. É um erro meu. Um erro que estou corrigindo agora, enquanto ainda há tempo. Ninguém disse uma palavra. Até Everett olhou fixamente, desta vez não para mim, mas para a tela, como se estivesse vendo a esposa pela primeira vez. Sugiro, disse calmamente, que você não questione apenas as práticas financeiras deles, mas também a autoridade moral deles para liderar qualquer coisa. A votação foi finalizada. Everett suspenso. Cláudia removida à força do cargo de consultora, aguardando investigação completa. A tela não mostrava mais meu rosto, apenas a sala de reuniões vazia, cheia de pessoas que um dia se autodenominaram intocáveis. E, pela primeira vez, elas não falaram. Olharam para as ruínas que antes chamavam de legado. Você não se cura por não ser amado. Você apenas aprende a sobreviver de forma diferente. Entrei na sala de visitas fria e sem janelas, sem nenhuma expectativa de mudança. Nathan estava sentado atrás do plexiglas, mais magro do que eu me lembrava, os olhos fundos em um rosto que antes fora irreparavelmente presunçoso. Agora ele parecia um homem cujo andaime inteiro havia desabado, e ele sabia que foram suas próprias mãos que soltaram os parafusos. Ele pegou o telefone primeiro, com os dedos trêmulos. Avery, disse ele, quase reverente, como se estivesse invocando algo sagrado. Eu não sabia. Você achou que eu tinha ido embora, eu disse calmamente. Você achou que o acidente de carro terminaria ou que suas mentiras começaram. Nathan fechou os olhos. Eu não queria que você morresse. Querer não importa. Você ficou parado enquanto me apagavam. Ele pressionou a testa contra o vidro, a respiração embaçando o vidro. Eu estava com medo. Você não entende o que é viver na sombra deles. Não é? Deslizei um pedaço de papel dobrado em direção ao guarda, que o passou para ele. O que é isso? Perdoar não é a mesma coisa que esquecer, eu disse. É só isso que eu vim dizer. Nathan abriu o bilhete, movendo a boca silenciosamente sobre as palavras. Quando me virei, ele não me chamou de volta. A próxima parada foi uma clínica de repouso nos arredores de Monterey. Cheirava antisséptico e água salgada, e o oceano se estendia do outro lado das janelas. Everett Carter, outrora o titã dos impérios de risco, estava sentado em uma cadeira de rodas, de frente para o mar, com o cobertor dobrado sobre os joelhos como o de uma criança. Eu não esperava uma conversa, e não tive nenhuma. Ele não me cumprimentou quando entrei ou quando fiquei ao seu lado. Mas quando coloquei o pequeno isqueiro de prata, Lucas, gravado com coordenadas que só eu entenderia, na bandeja ao lado do chá, seus olhos se voltaram para ele. Ele me encarou. Apenas me encarou. Ainda funciona, eu disse. A chama é um pouco imprevisível, como seu último dono. Nada ainda. Nenhuma palavra, nenhum lampejo de arrependimento. Inclinei-me, baixando a voz. Você sabia que eu não estava morto. E deixou que me tirassem de tudo. Até de você.
Seus nós dos dedos apertaram os braços da cadeira de rodas. Eu nunca pedi amor, apenas verdade. Levantei-me. Acontece que foi caro demais. Seu olhar não se desviou do isqueiro. A igreja era pequena, do tipo feita para casamentos modestos e vergonha silenciosa. Cláudia sentou-se no terceiro banco, vestida de preto, embora ninguém tivesse morrido. Não oficialmente. Seus saltos estalaram quando ela se virou para mim. Veio se gabar, ela cuspiu, com veneno em cada sílaba. Não, eu disse. Exultar exige alegria. Seu lábio se curvou. Você acha que isso te fortalece? Destruir sua família na frente do mundo. Eu não a destruí, eu disse suavemente. Você a construiu sobre uma falha geológica. Cláudia se levantou, ombros eretos. Você acha que alguém vai se lembrar de você com carinho depois disso? Eu não preciso ser lembrada com carinho. Só que seja corretamente. Ela se aproximou. Você está feliz agora? Fiz uma pausa e a encarei diretamente nos olhos, os olhos que antes me observavam arder sem pestanejar. Não, mas pelo menos não preciso mais abaixar a cabeça. Sua mão se moveu em direção ao peito. Pensei que ela fosse me bater. Em vez disso, seu rosto empalideceu. Ela cambaleou para trás, agarrando-se à beirada do banco, e desabou. Eu não me mexi. Ela não estava morrendo. Apenas desmaiando diante de uma verdade que nunca tivera coragem de encarar. O pastor saiu correndo da sacristia, chamando-a pelo nome. Virei-me e saí em direção ao sol. Não vim em busca de um desfecho. Vim em busca de clareza. E agora eu a tinha. Não houve cerimônia, nem faixa, nem despedida, nem mesmo um telefonema. Apenas um envelope emitido pelo governo, entregue por um mensageiro, sem palavras e sem expressão. Dentro, um único passaporte, meu novo nome nítido em letra de forma. Sem pseudonimos antigos, sem correntes, apenas liberdade. A cabana ficava aconchegada à beira de um lago congelado no Maine. O silêncio pairava sobre tudo, quebrado apenas pelo estalar ocasional do gelo ou pelo vento soprando nos beirais. O cheiro de pinheiro e neve fresca me lembrou que eu finalmente podia respirar. Abri a janela apenas o suficiente para deixar o frio entrar. Em algum lugar atrás de mim, o rádio zumbia, com uma estática suave se alternando até que uma voz clara o interrompeu. O Carter Group foi formalmente dissolvido após investigação federal. Membros do conselho enfrentam investigação contínua. Não aumentei o volume. Não precisava. Eu já tinha vivido aquela história. Ela não era mais minha. Ouvi uma batida, forte, sem urgência. Quando abri a porta, não havia ninguém, apenas uma caixa cuidadosamente colocada sobre um cachecol dobrado que eu não via desde o treinamento. Um nome na lateral, Luca. Sem endereço do remetente. Dentro, o velho isqueiro, riscado, familiar, e um pequeno papel dobrado. Silêncio é conquistado. Segurei o isqueiro por um instante, sentindo as marcas familiares sob o polegar. Durante anos, ele acendera fogo em uma vida que não era minha, iluminando sombras que nem sempre eram monstros, mas também não eram inocentes. Coloquei-o perto da janela. A vizinha do outro lado do campo, uma mulher de tranças grisalhas e um golden retriever, ergueu a caneca em cumprimento. Retribuí o gesto com um aceno de cabeça. Não havíamos trocado mais do que 2 palavras desde que me mudei. Isso nos convinha a ambos. Mais tarde naquela noite, sentei-me à velha mesa de madeira com uma xícara de chá preto e a última foto que guardei da minha infância. Não estava emoldurada, apenas amassada pelos anos, escondida em cantos esquecidos. A mão de Cláudia repousava no meu ombro na foto. Everett me olhava fixamente, fora do alcance da câmera. Eu tinha 7 anos e já estava aprendendo a sorrir como se não estivesse me afogando. Tiraram meu nome. Tiraram meus registros, meu lugar no testamento, minha identidade e, em troca, não me deram nada. E, no entanto, o fogo crepitava ao meu lado, suave e vivo.
Eu não tinha títulos, obrigações, nenhum legado a defender, apenas um nome que não precisava mais de permissão para existir. Passei o dedo pelo parapeito da janela, observando os flocos de neve caírem como segredos de uma vida à qual eu não devia mais nada. Ao longe, sinos de vento tocavam uma melodia de começos, não de fins. Sussurrei no silêncio, mais para mim do que para o céu: meu nome nunca foi a maldição. Foi a chave. E em algum lugar no silêncio, a justiça respirava. Justiça adiada não significa justiça negada, mas exige audiência. O Tribunal Federal erguia-se como um monólito, sombreando as fileiras de repórteres e espectadores murmurantes pressionados contra seus degraus de pedra. Era o tipo de manhã em que até o céu prendia a respiração, cinzento, imóvel, expectante. Lá dentro, a sala do tribunal pulsava de tensão, lotada de gente. Todas as câmeras gravavam. Todos os jornalistas estavam em posição de espera para uma frase, um deslize, um sinal. Eu não me sentei na primeira fila. Não precisava. Um assento perto da saída era suficiente. Nathan foi trazido, algemado, o rosto macilento, mas sereno, quase como se ainda acreditasse em milagres. Ele não olhou para mim, nenhuma vez. A juíza, uma mulher com uma voz de aço martelado, não perdeu tempo com gentilezas. Estamos reunidos para proferir a sentença final no caso de Nathan Carter versus os Estados Unidos da América. Ela leu as acusações: extorsão, fraude, obstrução, conspiração para cometer assassinato. Cada sílaba ressoava no tribunal como cascalho na tampa de um caixão. Quando ela fez uma pausa antes da sentença, o ar ficou mais rarefeito. Dado o peso das provas, a natureza dos crimes e a manipulação deliberada das investigações federais, este tribunal condena o réu a 25 anos de prisão federal. Sem liberdade condicional, sem liberdade condicional. Condenado a ser cumprido integralmente. Um silêncio coletivo se espalhou, seguido por uma onda, suspiros, flashes de câmeras, o arranhar de canetas em blocos de notas. Mas ninguém falou mais alto do que o silêncio que pairava entre Nathan e eu. Ele não chorou. Ele não se enfureceu. Apenas fechou os olhos, como se finalmente se rendesse a uma realidade que não conseguia reescrever. Cláudia não estava presente. Sua tutora legal havia enviado uma carta atestando sua incapacidade mental permanente. Dizia-se que ela passava os dias internada, traçando círculos no vidro da janela e sussurrando as mesmas 3 palavras. Ela voltou. Everett, desaparecido, desapareceu como um mágico que sabia que o truque havia acabado. Sem avistamentos, sem declarações, apenas ausência. A CIA nunca me mencionou pelo nome. Uma discreta nota de reconhecimento havia chegado 2 dias antes, assinada, criptografada e concisa, por serviço prestado com distinção. Autorização retirada a pedido, status concluído com honras. Eu queimei a carta depois de lê-la uma vez. Uma repórter, ousada e um pouco ofegante, estava do lado de fora enquanto o tribunal se esvaziava. Sua voz ecoou por todas as principais emissoras. A pergunta continua: quem é Avery Carter? Eles não tinham nenhuma imagem que correspondesse ao meu nome, nenhuma declaração oficial, apenas fragmentos de depoimentos, fotos borradas de câmeras de segurança e uma silhueta persistente capturada por uma câmera de lente longa, uma mulher de casaco preto, ombros retos, cabelo preso para trás, descendo as escadas do tribunal. Seu rosto se desviou da multidão, do barulho, da história que jamais a esqueceria. Não esperei por perguntas. Não deixei uma citação. O ar lá fora estava fresco, o inverno se transformando em primavera. Em algum lugar ao longe, o zumbido da vida urbana retomava seu ritmo, imperturbável pelo terremoto que acabará de destruir um legado. Passei pelas câmeras, pelo eco de perguntas sem resposta, e entrei no silêncio. Eles me enterraram uma vez, mas agora contarão minha história com a minha verdade. Tentaram silenciá-la com assinaturas falsas e tragédias encenadas. Mas, no final, a verdade se fez mais alta do que todas as suas mentiras. A justiça não chegou a tempo. Chegou nos termos dela, gravados tanto nos tribunais quanto nos colapsos corporativos. Porque quando a injustiça encontra um sobrevivente que se recusa a desaparecer,
o veredito se torna mais do que uma sentença. Torna-se história. Nenhuma muralha de mentiras resiste para sempre à maré da verdade. Curta, compartilhe e comente suas impressões sobre essa jornada. Marque um se ressoou com você ou dois se ainda tiver dúvidas.